Antes de mais nada, muito boa tarde. É um prazer imenso que eu tenha de estar em Guimarães. Já partilhei isso com a diretora aqui da nossa escola em Guimarães. É uma cidade inspiradora e nobre. Tem uma nobreza, caráter, tudo quanto pode proporcionar qualidade de vida, acho eu. Então, é de coração mesmo que venho partilhar convosco aquilo que eu considero o meu segundo grande amor, que é a arte. O primeiro sendo a filosofia, que me pegou, foi um amor de juventudes e já vai umas décadas que eu mantenho. E parece que é curioso, são daqueles amores que ao invés de crescer, cresce, cresce com a idade. E quero, com todo o coração, agradecer aqui a diretora da nossa escola de Guimarães, a Isabel, pela visita que nos proporcionou hoje de manhã e por o convite também, que a mim é sempre um prazer renovado partilhar aquilo que durante muitos anos vou estudando e que nunca me canso de estudar, que é a arte. Para me dizer, hoje o tema é um tema muito amplo e que poderia dar para muitas palestras, acho eu, porque também leciono História da Arte e quanto mais me vou debruçando sobre a riqueza do nosso património artístico universal, percebo-me que é maravilhoso a capacidade que o homem tem de recriar a beleza. E é o tema que eu escolhi hoje, que é falar dessa arte que pode resgatar aquilo que nós chamamos de uma civilização. Primeiro, irei explicar um pouco o que é uma civilização. Não, nada muito intelectual. Vocês estão à vontade comigo e espero com o meu sotaque que é a única coisa que nunca desapareceu, não é? Mantém-se e é de morrer com ele. Mas o que diferencia uma sociedade de uma civilização não é em si tão difícil de compreender. Sociedade é aquilo que nós conhecemos, todos nós vivemos em sociedade. E todos pertencemos à civilização ocidental, certo? E qual é a diferença? A sociedade, no fundo, se preocupa mais em propor o sustento da população que se fixa em determinado lugar e trabalha em função de manter uma forma de sobrevivência, não é, do núcleo humano. Mas nem sempre a sociedade consegue constituir civilização. Há muitas sociedades que nascem, vivem e morrem, mas que não alcançam o nível de civilização. Então, qual é a diferença? A civilização está para além da sociedade. Acrescenta algo a uma sociedade. E acrescenta o quê? Uma identidade. É uma palavra simples. Identidade vem da origem a um verbo que é a capacidade de nos identificar com algo que vai ser partilhada, que vai ser comum a todos aqueles, não é, que vivem numa sociedade.
Ou seja, que para além dessa sobrevivência num contexto mais material, se superpõe um propósito de valores, de ideais, que vão unificar todas as possibilidades criativas de uma sociedade. Eu diria que, em geral, eles monopolizam esses potenciais criativos para um fim que é comum e que vai criar uma identidade. Temos muitos exemplos na história onde rapidamente reconhecemos uma civilização. Não vou ser muito original, por exemplo, o Egito. É muito fácil identificar a civilização egípcia. Não falamos da sociedade egípcia, falamos da civilização. Por quê? Porque praticamente tudo aquilo que é criado neste foco da história vai adquirir uma unidade. Essa unidade não é uma unidade utilitária ligada a poder proporcionar estruturas vivenciais próprias, não é, da vida em sociedade, mas como também acrescentar valor e ideais sobre os quais vão se construir várias patamares que irão dar a uma civilização uma estrutura, quase poderemos dizer, piramidal. Ou seja, que culmina nesta identidade que é uno. Se vimos o Egito, não só a imagem das pirâmides, evidentemente, mas da sua arte, dos seus objetos utilitários, da vida comum dos seus agricultores, tudo gira à volta de uma mesma ideia. Também, muitas vezes, vinculada a contexto religioso. Isso é verdade pelo Egito, foi verdade, por exemplo, também pela China. Foi uma civilização fabulosa. E na China encontramos essa identidade. Na medicina, nas arquiteturas, nas artes, na vida do cotidiano. Parece que todas as pessoas vivem iluminadas pelos mesmos princípios, pelos mesmos valores. E então cria um foco civilizatório, que é uma imagem de marca única, que rapidamente podemos identificar e que adquira não só uma personalidade, ou seja, no fundo, uma imagem de referência, de estilo, como também um propósito elevado, muitas vezes fundamentado em valor de raiz filosófico ou até mesmo de raiz religioso. Poderão dizer é o Ocidente, a civilização ocidental. Pois, a civilização ocidental é muito difícil de definir porque tem vários rostos. Foi adquirindo várias imagens de marca, vários momentos históricos. Desde a Grécia, praticamente, foi o berço. E rapidamente identificamos o estilo grego. E até depois a fase romana, propriamente dito, Idade Média, Renascimento, e entramos períodos que vai desde o avanço das tecnologias, da modernidade, até aquilo que hoje chamamos o período contemporâneo, mas muitas vezes associado à pós-modernidade. Ou seja, significa que é muito difícil, por vezes, identificar
a civilização ocidental, porque tem muitas vertentes, hein? Ou seja, essa ideia de unidade não é tão clara, hein? Como parecem outras civilizações. Hein? Daquele que eu me referi, para não falar da Índia, por exemplo. Hein? Há pouco tempo fizemos uma viagem na Índia, e a Índia é incrível. Hein? Ou seja, desde os grandes centros urbanos até o interior do país, que é um continente, a cultura se mantenha, é uma coisa só, ou seja, é sempre presente, é omnipresente, e tem uma referência, uma imagem de marca, que não se perdeu de todo, certo? No Ocidente é muito mais difícil de termos uma ideia tão unificadora. Eu direi que a civilização ocidental é marcada pela sua diversidade, que ao mesmo tempo é uma riqueza incrível, porque nas várias épocas que permitiu chegarmos até os dias de hoje, tivemos momentos incríveis de esplendores. E isso é importante. No entanto, não posso deixar de notar que estamos num período de declínio civilizatório. E já lá um bocadinho mais adiante irei tentar explicar porquê. Porquê? Porque todo aquilo que nasce e um dia cresce, também está sujeito um dia a declinar, a apagar-se, para poder dar espaço para novos tempos, para novos impulsos civilizatórios. E penso que há muitos sinais que apontam nesta direção. Porque não é um momento único, outras civilizações revelaram os mesmos sintomas de algum cansaço, chamaremos cansaço civilizatórios, onde vai-se perdendo cada vez mais aquilo que seria essa tal identidade. Há uma necessidade de mudança. A antropologia chama-se isso novos paradigmas, novo modo de pensar a vida, certo? E tem a ver com um esgotamento dos recursos vitais que permite que uma civilização possa viver o seu ciclo biológico. Ou seja, estamos todos a envelhecer. Mas não quer dizer que ficamos não, pelo contrário. É um momento também propício para semear, para resgatar as joias, os tesouros que o nosso tempo histórico nos permite preservá-las. E é um tempo onde, aparentemente sombria pelas várias crises que estão a ocorrer a nível planetário, não só por razão exclusivamente ecológica, mas sobretudo por questão humana. Ou seja, o ser humano está a ficar cansado e desiludido por ter perdido a conexão com aquilo que seriam os ideais que poderia proporcionar essa tal construção de uma identidade, ou de um vértice que pudesse direcionar o nosso caminho de vida para uma verdadeira união e confraternização. Mas isso, como diz há pouco, não é novo, é a solução para tudo. Então, o que é que a arte pode fazer para o futuro? Muita coisa.
Primeiro, o que é arte? Eu não vou entrar num debate. É daqueles debates que nunca tem fim. Porque o mundo dirá é uma questão de gosto. É verdade. Nem toda a gente é obrigada a gostar da mesma coisa. Os gostos não se discutem. No entanto, uma coisa é aquilo que nós podemos chamar os vários rostos da arte, que são os estilos. No fundo, os estilos artísticos, Pronto, que na história da arte vamos estudando e vemos que cada um corresponde a uma época. São monstros temporais, de um modo de pensar que reflete determinado tipo de um sentir a vida, de um pensar, e que faz que os artistas também, que não são a ele ou não vivem numa esfera fora do contexto social, vão ser em boa parte protagonistas de mudança de estilos. E ainda bem que é assim. Porque a vida precisa ser renovada. E não há, ao meu ver, um estilo melhor ou pior. Esse tipo de avaliação é muito subjetiva. Por isso, eu, em geral, prefiro recorrer à ideia que é uma ideia que hoje praticamente está banida, e que essa temos que nos agarrar a ela, que é o primeiro grande propósito da arte, porque a etimologia da arte vem da artis, do latim artis, significa saber fazer. Ou seja, o fazer não basta, é preciso saber também fazer. Não é só uma produção de algo utilitária. Isso foram os primórdios da arte. Aquilo que muitas vezes chamamos ofícios, certo? A técnica, que requer também talento, certo? Mas a arte é muito mais que isso. A arte é um saber. E esse saber acrescenta-se outra coisa, que é também amor. Por algo. E esse algo é sacia. É muito difícil. Eu não sei se vou chegar lá, mas é dos melhores, talvez. É aquilo que melhor pode expressar aquilo que a arte procura. E a beleza. Por que a beleza? Vamos dizer, há várias formas de beleza. Há pouco tempo escrevi um artigo sobre a tirania da beleza, a estereotipo, que surge. Também são moda. Que amanhã, aquilo que hoje parecia-nos maravilhoso, amanhã deixa de ser, é horroroso. Rapidamente passa um prisma a outro. É verdade. Mas isso são também forma de expressão da beleza. Eu não me refiro às formas da beleza, eu me refiro à beleza em si. Isto é um conceito filosófico, sim, que tem a ver com o esplendor, algum sinônimo, a harmonia, a perfeição, o ideal, a excelência. É muito difícil, no fundo, chegar lá, e é um propósito elevado, já que o melhor modelo que o homem tenha daquilo que é a beleza é o universo. Não há outro. Contudo, nunca conseguimos sair do universo, para já, não é? Não sabemos se existem outros universos paralelos ao nosso, que pode ser mais belo que o nosso, mas o nosso, que ainda tem muito para explorar, é maravilhoso. Em todo o sentido. E para mim, a grande qualidade que um artista deve ter, independentemente do estilo que ele utilizar, nunca deve perder de vista essa capacidade de se deslumbrar frente à beleza. Por isso,
uma das coisas que eu ensino nas aulas de pintura é um segredo, que nem sempre eu próprio consigo alcançar, mas pelo menos tanto praticar, é que eu, por exemplo, sou artista plástico na pintura, só tenho uma pequena expressão da arte. A arte é vastíssima, ou as artes. Mas costumo dizer, tens que pôr os olhos na ponta dos dedos. Não pinta com as mãos, pinta com os teus olhos na ponta dos dedos. É aquilo que tu vê, a luz que tu recebes, que vai dar luz àquilo que quiser depois recriar. É o ponto de luz, que é uma das coisas que todos os artistas plásticos procuram. Há temas maravilhosos, mas que, quando falta aquele ponto de luz, parece que falta-lhe algo de importante. E então a luz faz tudo, de facto. E o que faz a beleza? A beleza, como dizia uma grande mística medieval, é o sorriso de Deus. Nunca encontrei forma mais bela de traduzir o que é a beleza. Olhamos uma flor e dizemos que beleza. Não é preciso correr a casa, ver uma enciclopédia de arte para ver se estamos nos canões de estética. Há coisas que não nos enganam. Os olhos sabem. Sobretudo quando os olhos conseguem penetrar naquilo que ele vê pelo ouvido do coração. E então é que a beleza salta os olhos e comove o coração. Podemos chorar frente a um pôr do sol, frente a um amanhecer de deslumbres. Não é preciso ser letrada em história da arte para ter contacto com a beleza. É uma das coisas que talvez hoje está a se perder. Por quê? Porque a beleza tem um grau de exigência que nos obriga, dizer para o francês, não é? Obriga-nos a estar em estado de ressonância, de escuta. Se velozmente passamos pelas coisas e esperamos que eles falem pela via do intelecto, ou a via meramente teórico, vamos passar ao lado de muitas possibilidades de contacto e de contemplação. De momento único, que vão nos ficar sempre gravadas, não é? Para sempre. Podemos passar um mês de férias no Algarve, se calhar o que vamos recordar foi aquele momento onde o sol tocou o horizonte e beijou o mar. E naquele momento foi mágico. Isso sim, isso fica para sempre. Por isso, a beleza não gosta de estereotipo. Nós queremos lhe pôr uma etiqueta, não é? Isto é que é beleza, porque cada época vai querer resgatar a beleza. E hoje, infelizmente, a fialdade tomou posse da beleza. É verdade. É verdade pela razão que eu disse há pouco, porque a beleza exige uma postura interior. Uma coisa que eu aprendi com os orientais, que acho admirável, eles diziam que quando um artista falhava na sua obra, é porque tinha falhado na sua meditação. Isto me fez pensar muitas vezes. Quantas vezes me encontrei frente ao meu cavalete, aquela seguida, aquele momento, qualquer coisa. E nunca me saiu nada. Não, mas é verdade. Nunca consegui. Não ser daquelas que... Puma, não. A maior parte das vezes só consigo quando estou verdadeiramente vinculada, mente e coração. Tranquila.
a escuta. Isso podemos aprender a muita coisa. Quem gosta, por exemplo, de escrever, eu penso que todos nós gostaríamos de ter essa capacidade de escrever um poema. Quantas vezes não nos surge, não é? Parece que vem tudo escrita, tão bonita. Hein? E quando chegamos a ver, já foi. Já fugiu. Hein? Saber o que é que faz no Islã, sobretudo numa tradição mística espiritual do Islã, não tem nada a ver com outras coisas, hein? É mais bélico, na tradição sufi, que eles utilizam muito a caligrafia como uma forma de meditação, hein? A arte da bela escrita, que também foi retomada na Idade Média, não é? Com as iluminuras, hein? Os textos sagrados que os monges, não é? Ilustravam, de lá a palavra iluminur, que significa iluminação, hein? Dá luz às palavras. E os mestres sufi, quando eles pegam no calama, que é a caneta de bambu, né? Eles esperam e colocam a caneta ao ouvido, né? Como se estivesse à espera de algo, né? Que lhe fosse soprado ao ouvido, que vem desde, no fundo, de toda uma preparação interior. Né? E quando surge, então sim, né? Passa a caligrafia. Na China é a mesma coisa, a caligrafia chinesa é a mesma coisa. Né? É uma arte ritual, é mágico, traga uma transcendência não só na qualidade da obra, como naquilo que o artista vivencia. Né? Sofre uma metamorfose, um estado alterado de consciência. Não preciso tomar a droga. Hein? Não. Hein? Infelizmente, hoje penso que com mais uns copitos ou mais outras coisas, chegamos lá, não é? Não. É outro tipo, hein? De estar embriagado, sentir um fervilhar interior, como se estivéssemos possuídos por algo. Hein? Isso é maravilhoso. Essa é a ideia da beleza. E não me vou estender muito, porque eu vou começar também no meu delírio, não é? Sobre a arte, mas diz que a arte não tenha a pretensão de reproduzir o visível. Isso é verdade. Aprendemos que a cópia é fundamental na aprendizagem. Copiar, reproduzir, até que um dia conseguimos largar o modelo e encontrar o modelo cá dentro. Precisa demorar tempo. É preciso ter muita paciência. Eu via muitos alunos falhar porque ele queria ser, no fundo, artista antes de ter sido aprendiz. É como tudo. Nas artes, nos ofícios, a técnica, é a mesma coisa. É preciso, às vezes, até adquirir, não é? O talento, é preciso muita repetição. Habilidade, ganhar habilidade, flexibilidade. No fundo é isso. E não reproduz o visível. O seu propósito é de tornar visível o invisível. Esse é o grande mistério. É o que é esse invisível? É aquilo que está por detrás. Talvez a tal luz que eu falei há pouco. Essa luz que, em certos momentos, mostra-nos coisas que nunca tínhamos visto antes. E isso sim, isso que nos deslumbra quando vimos coisas incríveis. Eu me recordo, eu vou partilhar algumas vivências, porque às vezes são exemplos, pode ilustrar. Tive 2 experiências incríveis em relação a esta capacidade de ver e ouvir ao mesmo tempo. Um foi em Florença, e eu sou uma grande admiradora de Giotto, que foi o artista, pastora, um simples pastor, que não entende, tinha um gênio incrível.
Quem já esteve em Florença, na Itália, se não for, vão à Florença. E eu me recordo quando cheguei a Florença e queria ver aquela obra que é a Torre de Giotto, que é uma obra, não sei se tem palavra, para mim não consegui expressar palavra. Quando eu a vi, chorei, mas foi uma lágrima de comoção. E eu pensei, se aquele pastorinho conseguiu fazer algo em si, ou seja, não foi só habilidade, foi um sentido de criatividade, de dádiva. É incrível. E isso sim, isto é uma arte que mexe connosco. E a segunda foi a ouvir uma sinfonia de Bach, na Gulbenkian, já há uns anos. Bem, quem não gostar de música clássica, pode acontecer com outro estilo de música, mas pelo menos esse foi com o Bach. E eu me lembro que foi muito rápido. Estava tão impregnada a ouvir, que cheguei a um momento, deixei de ver o orquestra, comecei a vê-la no próprio palco. Ela é um arco-íris de cores, de um azul e tão dourado, que ela é como se as notas de música tomassem forma, não é? E eu me apercebi que é uma interação entre todos os elementos. Que a imagem que podemos quase ouvir como uma sinfonia. Não sei se gostei de Van Gogh, do Monet, os impressionistas. Às vezes olhamos aquelas pinturas e dizemos, parece que estou a ouvir a pastoral de Beethoven. E não é só sugestão, é que estamos. Há uma interação que existe no mundo invisível e que certos artistas, em estado de comoção profunda e de união profunda com aquilo que eles querem, não é, recriar, nos transmitem. E isso é arte. Não há, ao meu ver, um estilo mais ou menos. Cada uma saberá qual é aquele que lhe proporciona essa capacidade de passar de um plano do visível para o invisível. Se isso não acontecer, há qualquer coisa que ainda falta. E a maior parte das vezes é da nossa parte. Por não estarmos em ressonância, por termos a mente agitada. Por isso há momentos, um dialogar que nos parece maravilhoso, porque estamos bem interiormente, e há outros momentos onde estamos lá e parece que não nos diz nada. Isso não é por causa do lugar, é por causa de nós não estarmos num estado de alma que permite a conexão. Então, o que é a arte? Para mim, a arte é a alma de uma civilização. Não é porque a arte tem um corpo, tem uma alma e tem um espírito. O que é que eu quero dizer com isso? O que é o corpo da arte? É aquilo que ele vai utilizar, a matéria, o seu suporte, que pode ser a escrita, que pode ser a música, que pode ser a escultura, que pode ser a pintura, que pode ser a poesia, eu sei lá. Até as artes menores, o artesanato. E nós a passear, eu parei várias vezes, não é? Em alguma loja de artesanato de Guimarães e fiquei deslumbrado com o fenômeno de pessoas que estavam lá. Tinha alma aquele boneco, não é? Que não era só um boneco. O artista, o artesão, porque às vezes diferenciamos arte pura, não é? O artista e o artesão. O artesão é menor. Há artesãos que são grandes artistas. Eu hoje vi muita coisa. Os artesãos conseguem captar a alma da coisa. E não é fácil isto. E há artistas que são por artesão, no sentido que eles têm boa técnica, mas falta-lhes a alma.
Então, como que é? Então, o corpo da arte é isso, né? São os vários meios que vão ser utilizados para transmitir essa necessidade de partilhar algo que proporcionou a um indivíduo, seja ele mulher ou homem, um momento de captação de algo de único, independentemente daquilo que seja este único. Pode ser uma sinfonia, pode ser uma poesia, pode ser uma escultura, pode ser tantas coisas. Ou por vezes simplesmente um bom prato, que a gastronomia também hoje, não é? Ou um bom filme, sétima arte, certo? É vasto. E hoje nunca mais acaba. Há muitas formas de expressão da arte. Muito. Os meios não faltam. Ou seja, a matéria está cá para nos dizer: utiliza-me. Não me desperdice. Utiliza-me bem. Faz de mim o melhor que tu puder. Que seja um bom prato, que seja uma boa música, uma boa carta. Sei lá. Certo? Esse é o corpo da arte. Certo? E não há um que seja mais que o outro. Certo? Tudo certo. É como nós. Pequena, bela, feia, gorda, magra, branca, preta, amarela, sei lá. Todos têm matérias para servir de base de suporte para uma diversidade riquíssima. O que é a alma da arte? A alma da arte é aquilo que desde dentro permite que essa matéria possa ganhar vida, ser animada. Por isso diz que a alma é aquilo que anima. É o princípio de sopra, de vida. Tem a ver com a emotividade, com o sentimento, mas também com o conhecimento. Porque a alma é um composto do alto e do baixo. O que é que eu quero dizer com isso? Do espírito e da matéria. A alma é metade. Tanto pode tocar o céu, como pode também descer e fundir-se com a matéria. Certo? Por isso que os antigos falavam muito da alma e nós hoje falamos pouco da alma. O que é a alma de um povo? Para além das suas características próprias, linguísticas, é o seu caráter, é a forma como emociona-se, como vive determinados aspectos da sua cultura, é o seu caráter. É uma forma de... Sim, é aquilo que permite que possa expressar o seu eu único, particular. Certo? E a alma de uma civilização tem muito a ver com as artes, porque as artes têm esse papel de criar esse foco de expressividade e desenvolver várias formas de expressividade da identidade que falamos no início. E o espírito da arte é o quê? No fundo, é o seu ideal de beleza, é o ser da arte, e a essência em si. É muito subtil, é muito tenua, e nem sempre é visível. Eu direi que é aquilo que é mais difícil de identificar, mas que constitui, no fundo, é aquilo que vai dar luz sobre o todo. Por isso que diz que a luz ama a obscuridade
Eu sempre associei isso à filosofia. A filosofia, que é o amor ao saber ama a ignorância. Porque sem este amor não poderia existir. Se a luz não amava a obscuridade, a matéria não poderia ganhar existência. E se o saber não amasse a alma humana, mesmo no seu estado de ignorância, não poderia revelar o seu verdadeiro ser. Essa é a essência da filosofia. Tem muito a ver com aquilo que nós, em filosofia, também dizemos, para além do amor ao saber, é o saber amar. É algo mais subtil ainda. E Camões, que era um grande mestre, também dizia, só não ama quem sabe. Quem não sabe, perdão. Só não ama quem não sabe. Ou seja, que o amor requer saber. Quanto mais amamos, mais podemos alargar o nosso universo. E para isso é preciso saber e aceitar, compreender os outros, aceitar as diversidades, aceitar que não podemos ser todos iguais e que cada um tenha uma riqueza para partilhá-la. Por isso o amor está também nos grandes ideais, para além da beleza, e são muitos ideais platônicos, não é? Que é o bem, o bom, o justo e o belo, né? E sempre estarão presentes, por mais que às vezes já os esquecemos. E é o que eu dizia há pouco, a beleza é exigente, exige um esforço da nossa parte, caso contrário, podemos perder-nos num mundo que está a ficar um tão pouco cega, né? E que perdendo também ponto de orientação é como as nau no mar alto, né? Vai e pode afundar-se, certo? Né? Ou seja, todos nós precisamos de uma luz que nos guia, de valores, né? Para saber para onde vamos. Caso contrário, é muito difícil. E a beleza também é um ideal em si. Mas não é um ideal que podemos reduzir simplesmente ao comodismo, ao facilitismo. Por isso eu disse, é exigente, exige de nós que possamos também entrar em ressonância, porque ele não vai deixar de ser o que é. Vai nos exigir de mudar a orga, para podermos estar mais em conexão, no fundo, também com ele. E tenho aqui umas notitas. Dizem-se a arte é semelhante ao jornal íntimo do ser humano. Nele captamos os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas vivências, experiências. Por isso diz que o elixir para a alma é um composto: beleza, amor e conhecimento. Escrever para um papelito no frigorífico, não é? Ao lado daquilo, não te esqueces de comprar a manteiga. O elixir para a felicidade é então que todos os dias posso ter também um cantinho, não é? Dessa beleza, de amor, conhecimento. E é verdade. Porque esses momentos têm a capacidade de nos proporcionar algo que o corpo não pode fazer. Ou melhor dito, tem alguma limitação. Permite-nos voar, ganhar asa, ter momentos incríveis. Os gregos chamavam isso os ócios divinos. Nós, em filosofia, muitas vezes dizemos que uma mente onde nos impregnamos com a filosofia, é um momento onde voamos também com o pensamento dos mestres. E não só praticar algo
que sentimos que nos proporciona um momento de liberdade interior e de elevação também, são essenciais pela vida, porque senão a vida torna-se pesada, dura. Então, essa capacidade de nos expandir para além dos limites tem muito a ver com a arte. E nós sabemos isso. Se viajamos, sei que há muito tipo de viagem, mas vamos lá, se vamos, falei há pouco Florença, é um prazer visitar os museus, falar frente a umas esculturas, ou frente a um monumento, não é? Deslumbrantes, ou como hoje em Guimarães, não é? Ver janelas floridas, enfeitadas. Não é preciso, às vezes, ir tão longe. Às vezes temos que ir muito longe porque pensamos que as coisas procuramos tão longe. Mas não é verdade. A maior parte das vezes estão na esquina. Estão a pedir que paramos um pouco. Por isso, na nossa correria, porque vende-nos uma forma de insatisfação permanente, não é? Tu tens que ter mais, querer mais, sair de onde estás, buscar a felicidade que está longe de ti, não é? E assim vivemos desgraçadamente estressados, tremendamente estressados. Grandes mestres do pensamento nunca saíram do sítio. Foi o gato Sócrates. Nunca saiu da terra. Ele é o homem provavelmente mais autêntico e mais realizado que podemos, enfim, na civilização ocidental nomear. Eu me refiro ao Sócrates grego. Vamos dizer, mas não teve um fim muito feliz. Será que vale a pena? Temos que morrer, não é? Por causa disso. Morrer, vamos todos morrer. Mas pelo menos morremos com a sensação de ter vivido. E de ter tido uma mente de gozo, de êxtase. Pronto, porque a vida em si, todos vamos um dia, não é? Despedir-nos. Será de uma forma ou de outra, sabe-se lá. Mas isto não depende de nós, diz os estoicos. O que depende de nós é viver, é procurar viver bem. Um dos grandes segredos do futuro vai ser reativar as artes da vida, reencontrar a capacidade de viver plenamente. Porque, do ponto de vista dos meios técnicos, provavelmente nunca tivemos uma época mais afortunada. E é verdade. Se ouvimos nossos antepassados, como vivia, os avós a contar os tempos, não é? Onde tudo era difícil. Nós, o que é que nos falta, materialmente falando? E somos privilegiados. Cá no Ocidente, para já. Falta-nos pouco no tempo. É aqui que encontramos mais gente dependente de ansiolítica, de antidepressiva, de stress cromático, de o mal viver. Já não temos muito tempo para a convivência, para a partilha, para conversas. Não é o forte da lareira, mas será conversa verdadeira, que nos faz quase por vezes, não é? Não só aquece o coração, mas sentimos nos olhos, em que há autenticidade, que há veracidade. Que podemos não ter medo uns dos outros, que podemos nos abrir
e partilhar momentos simples de convivência. As artes da vida também passam por aí. Há muitos pequenos segredos que eu, pelo menos, sinto uma pessoa privilegiada, porque muito jovem me liguei à filosofia, aprendi que a filosofia não é só para os eruditos, mas que ela é, de facto, para descobrir algo mais acerca do bem viver e do saber viver. É isso que temos que resgatar. Uma forma de sobriedade feliz. Sobriedade significa aprender a vivê-la com o justo necessário, nem mais nem menos, e feliz. Ou seja, deixar a ânsia sempre querer mais, porque a sociedade também nos alicia, não é? Constantemente com novas coisas, porque a felicidade está sempre longe, e então andamos nós a correr, não é? Como o burrico atrás da cenoura, certo? Desculpe, mas é um bocadito. Não sabemos que está aqui, muito perto, muito acessível. Eu disse há pouco que a arte tem um teclado. Os sons, as cores, os materiais, não é? Os movimentos, os sabores, os sentidos contribuem, no fundo, bastante, não é? Para nos conectar. Mas o artista não é só aquele que sabe, que tem talento para o tal teclado. Ele tem que ter algo mais. E esse algo mais é de ser uma ponta. Ou seja, utilizar essa matéria, esse material, para o transformar em algo de mais sutil, certo? Que é a obra em si, seja ele qual for. Por isso que os artistas, ele é visto um pouco como os magos. Estudei no Renascimento um grande mestre que foi promotor das artes no Renascimento, foi Marsilio Ficino, que criou a Academia das Artes, onde Leonardo, Miguel Ângelo e muitos grandes nomes, Botticelli, não é, também, foram influenciados. E ele dizia que as artes produzem talismã. O que é isso, um talismã? Já ouvimos falar disso, isso é magia. Hein? Talismã é algo mágico. É verdade. O que é a magia? Para Ficino, ele dizia que a magia é criar um elo entre o céu e a terra, um vínculo, através de lei de correspondências. Por exemplo, o ouro, o metal, por analogia, ele é semelhante ao sol. E ontem, por alegria, nós, com José, vimos um pequeno programa sobre tecnologia antiga, muito bom, no Canal 2, recomendas, interessante, me falava do ouro. E descobri uma coisa, eu tinha uma ideia, mas nem todo, dizia que o ouro veio do espaço. É um meteorito, não é? E trouxe essa joia, não é, para a Terra. E os antigos já sabiam disso, associavam o ouro ao sol. E nós sabemos isso. Não temos talismã, propriamente dito, mas quando casamos, queremos um anel de ouro, porque é para durar para sempre. Como dizia José num do seu livro que ele escreveu sobre os ensinamentos de filosofia ao Walt Disney, que é um livro que eu vos recomendo. Também tem a ver com o cinema. E ele dizia que antigamente, nos contos de fadas, costumava-se dizer o fim, e assim viver feliz para sempre. E isso foi substituído, não sei se sabia, agora já
diz que é viver feliz por algum tempo. Pronto. Não, mas o talismã aqui não funciona, hein? Ou seja, não funciona, ou não funcionou, pronto. Porque o ouro é para durar para sempre, o ouro dura para sempre. E quem diz o ouro, a utilização de certos metais, certas pedras, o uso do diamante é a mesma coisa, não é? As núpcias de diamante são aqueles duras, não é? É maravilhoso. Quer dizer, a humanidade sempre apercebeu-se que podia criar não só algo que seria genuína, mas em colaboração com a natureza. E que a natureza daria todo o material necessário para contribuir, utilizando esse material para produzir também e recriar novamente o belo. Esse é o valor de um talismã. E Marcille Ficina dizia, e ensinava isso aos seus alunos, aprendizes e discípulos, que a obra de arte devia ser um talismã contra a melancolia, contra aquilo que ele chamava de saturnismo. Quem gosta da astrologia? Saturno era associada à lentidão, ao tempo que desgasta, a usuras, à morte. E então as obras de arte eram obras luminosas, apolinadas, não é? Solar, que criava quando se via o deslumbre. Não sei se já viram alguma vez o nascimento de Vênus, de Botticelli, a mexer das ondas do mar, ou a primavera. Ele é chamado pintor talismã, mágico. Produzia um efeito terapêutico. E existe terapia através das artes. Eu pratiquei musicoterapia e sei, não sendo música, mas utilizando a relação das harmônicas, melódico, rítmica da música para criar determinada alteração no metabolismo humano, seja ele físico, psíquico, mental. Funciona mesmo. E hoje sabe-se. Ele é estudado desde a antiguidade. Havia santuário na Grécia. Tivemos há pouco tempo visita cultural na Turquia. Visitamos também um santuário médico, onde a música é utilizada para a terapia. E as belas artes, todas, não é? Também são utilizadas para renovar. Não há nada melhor que isto. Certo? Então, esse teclado tenha, no fundo, também mais que um saber técnico. Para haver um artista tem que reunir duas coisas, talento e gênio. Por que gênio? Porque o gênio não é algo meramente pessoal. É um pouco como o daimon, que falava ao ouvido de Sócrates. Ou seja, é uma consciência superior que quando abrimos um determinado cano que nos liga à nossa parte mais espiritual, começa a intercomunicar connosco. É aquilo que o artista Sophie procura ouvir quando põe o calamo ao ouvido. Põe-se em contato com a sua alma profunda. Aquilo que quando praticamos yoga, chamamos no fundo, não é? Esse eu interno, serena, tranquila. No fundo é a voz interior, é a voz da nossa consciência. Esse é o gênio. Quando não fala, pode haver talento, há técnica, mas falta. Falta algo muito especial. Que define verdadeiramente aquilo que irá durar
é aquilo que vai passar. Passa lá, simplesmente. A arte serve também para reformular. Ou seja, a arte, e a palavra reformular vem de criar novas formas. Que essa é a função da arte. É de renovar. Por isso utiliza a imaginação, que é diferente da fantasia. Não vou entrar muito, que seria outro seminário, não é? Sobre isso. E fazer prática também, porque o trabalho da imaginação é de ir de encontro àquilo que os gregos chamavam imago, ou seja, arquétipos, símbolos, que tenha a capacidade de falar connosco. Vou tirar um exemplo. Um exemplo simples. Hein? O que é um símbolo? Todos nós sabemos o que é uma cruz, certo? Para além de ser um símbolo da cristandade, o mais poderoso, não é, que há na cristandade é a cruz. É incrível aquilo que a cruz representa. Porque é o cruzar de duas dimensões, horizontal e vertical. O horizontal representa o mundo finito, linear, a matéria. E a vertical representa a dimensão espiritual, infinito. Que quando se cruza, cria uma ligação entre o espírito e a matéria e produz verdadeiramente um prodígio, uma forma de alquimia, uma aceleração dos processos, chamaremos mais de natureza vivenciais. Por isso que há uma maturidade interior, há um despertar de um fogo interior que faz que o ser humano, ao invés de ser um ser anónimo, muitas vezes vazia de expectativa, comece a iluminar-se. Todos vimos a coroa dos santos, não é? Dos grandes mestres. Significa que eles passam a ser uma luz viva. Quanto a esse cruzamento, muita gente leva a cruz, certo? E lembre que a cruz é Cristo, aquele que também cruzou os dois caminhos, o caminho horizontal e o caminho vertical, para que possamos não nos esquecer da meta. É muito forte, é um símbolo poderoso que existe também desde tempo remoto. E o que eu quero dizer com isso é que o poder da imaginação é de poder também trazer essas imagens, esses símbolos, que falam de algo de mais transcendental para a vida do cotidiano. E nos ajudar a viver também a nossa própria cruz. Certo? Não como uma dor, mas como a realização de um processo de reencontro com o nosso eu autêntico, verdadeiro e espiritual. E é assim que eu vejo. O símbolo deve ser vivido, caso contrário é um adorno. Temos que o transformar num talismã. Temos que lhe dar poder, certo? Por isso há que fazer magia, atrair força. Estou em baixo, atrai a força de cima. Vou-me dar coragem, vou-me dar claridade mental para resolver as minhas dúvidas, os meus medos. Já não vou estar só. Esse é o poder que a arte também possa nos dar, e falar-nos através do símbolo. Coisa que está, infelizmente, também um pouco, não é, a desaparecer. Porque se eu hoje visito um museu que tem como obra de arte uma retreta,
A única coisa que eu posso me lembrar, não é? É a função que ocorre, não é? Naquele local. A arte perdeu o seu motivo educador. Entre outras, não deve dizer nem ensinar nada a ninguém. Né? É assim que se diz hoje. Cada um pensa o que quiseres. Não é verdade. Né? Ninguém manda uma carta em branco. Se mandamos uma carta é para transmitir qualquer coisa, certo? E a arte também é como uma carta. Quer passar-nos qualquer coisa. Não é dizer, eu não te passo nada. O que é que andas aqui a fazer? A fazer nada. Vamos embora. Né? O vez de estar aqui a torcer a cabeça. Desculpe lá. Não que é isto? Hein? De que lado? Certo? Temos que guardar o senso comum. E hoje em dia, de facto, é necessário. Dizem-se, hoje assistimos à dessacralização da beleza, porque este tem exigência e obriga a estar à altura dos ideais que ficaram abolida na nossa sociedade, unicamente ao serviço de propósito fútil e temporais, para não dizer, muitas vezes, ao comércio da morte. O que se vende mais hoje, infelizmente, todos nós sabemos, não é tanta arte, mas sim mais objetos de morte, ou que dá mais lucros. A arte atual cultiva a transgressão e a fealdade como forma de revolta e conflito com o vazio de transcendência e desvalorização do ser humano. Também é uma chamada de atenção. A arte urbana, em particular, não é? Tem muito esse propósito. E o efêmero tocou-se a vida familiar, a vida afetiva, a vida social e a nossa vida espiritual também. Essas falhanças estéticas são, no entanto, citadas como marca de sucesso. Quer dizer, quanto mais incompreensível, mais feias, às vezes não é a palavra, não é? Para traduzir-as, mais sucesso tem. O figurativo também foi praticamente totalmente abolida, porque a figura aprisionava a arte, coisa estúpida, desculpem-me dizer isso, não é? A natureza em si mesma é um composto de referência, de imago, de símbolo. E não é por isso que deixamos de ter contacto, não é, com a beleza do mundo. Há que não perder o senso comum. O figurativo, evidentemente, pode estar vinculado exclusivamente a estilo, mas tem que ir para além disso. Goethe dizia que o sinal da barbaria é a impotência em distinguir a excelência do vil. Cada vez está mais difícil. É isso. Então, para finalizar, acho que o tempo está calorzinho, não é aqui, está quentito. Falei há pouco das artes da vida e posso-vos dizer que o futuro vai fundamentalmente depender da forma com a qual iremos nos identificar. Ou seja, os valores que vão salvar o mundo vão criar assim novas formas de inspiração. E esses valores não diferem, são sempre os mesmos, no fundo. Penso que a justiça, a generosidade, a bondade, a beleza, o conhecimento, tudo isso são valores que vão nos proporcionar novamente fonte de inspiração para podermos recriar aquilo que faz falta no mundo de hoje.
são uma mente de reencontro com nós próprios. Porque uma das grandes funções da arte é de nos proporcionar um meio de conhecer a parte menos conhecida de nós próprios. Ou seja, é isso. Obriga-nos a entrar em ressonância com algo de mais íntimas. Eu tenho um modelo, vou fazer só uma última citação, que está dentro do contexto também daquilo que fora artista da vida, aqueles que manejam as artes da vida, que ao meu ver são aqueles que vão proporcionar ou despertar um novo mundo e que vai depender simplesmente do melhoramento do ser humano. Mas nada, penso eu, será um motivo. Vai depender de nós, sobretudo de nós. Há uma mulher que é chamada Sibília do Reina, que vivia na Alemanha no século XII, Edgard Begen. Ela é uma monge beneditina, se nunca ouvir falar dela, não sei, um ciclo, acho que uma vez deste uma conferência, não é, sobre ela. Edgard ela é uma jovem, entrou com 10 anos no convento e saiu de lá com 80 e tal anos, santificado. Foi há pouco tempo santificado. Merecia ser santificado bem antes, não é? Que o Papa achasse que de facto merecia, mas pronto. E ele falava do modelo do homem perfeito, que é uma coisa que a minha sempre me tocou e disse, afinal, não é tão difícil. E ele tem um modelo muito bonito, muito simples, para além de ser criador de ópera, de cântico gregoriano, feminino, beneditino, de televisão que transcrevia, iluminador maravilhoso, foi das primeiras a abrir aquilo que são chamadas ciências holísticas, um tratado de medicina vegetal, é fabuloso. E curava as pessoas através das pedras, através das ervas, através da sua bondade, que irradiava e que jorrava do seu coração. Era realmente aquilo que nós chamamos hoje uma santa. E o seu modelo do homem perfeito, que acho que foi também aquilo que ele vivenciou, é simples. Ele dizia, o homem deve ter o olho da contemplação, que já falamos um pouco sobre isso, a orelha da obediência. Eu sei que obediência, obedecer a quê? A quem? Pois, a obediência é que significa poder responder àquilo que é as exigências da vida e da sua ordem. Nós hoje sabemos, através da ecologia, não é, que fomos desobedientes, que fugimos das leis, há que nos reconectar com as leis da vida e da natureza e tentar ser fiel jardineira, não é, também, obedecer de livre vontade, não forçada, mas porque sabemos que é para o nosso bem, é para o bem de todo. Tem a orelha da obediência, que sabe aquilo que é bom. E então não vale a pena experimentar ou sair, ou fugir. Obedece. O nelis do discernimento. Todos nós às vezes fazemos isto. Isto me cheira. Cheira-me a mentira, ou cheira-me... Porquê? Porque é o nelis, porque é o olfato. Porque às vezes captamos as coisas, não é? Se as pessoas estão a dizer a verdade ou se estão a mentir, há qualquer coisa. Até os animais cheiram, não é? Discernir é isso, é aprender a desenvolver o olfato interno. A boca da verdade.
Às vezes, quantas vezes mais valia calar-se, não é? A mão do trabalho justa e os pés do caminho reto. Querem mais? Está aqui. Não é? Um bocadinho de cada pode nos ajudar bastante, não é? A viver com arte. É isso que queria, um passo, enfim, transmitir-vos. E bem, acho, esses ateliês que se fazem aqui, e que possa haver muita arte, porque a arte vai ditar o futuro, eu nisso não tenho dúvida. E através das artes vamos reencontrar o verdadeiro significado de uma vida feliz. Então, com essas palavras, abençoada seja as artes da vida e os exemplos que não faltam à nossa volta, para acreditar que há futuro e que devemos esse futuro às novas gerações. Para ir assim, vale a pena sonhar e acreditar. Muito obrigada.